Olá para você que está comigo nesse entrevistão pela plataforma multimídia da rede TVTech, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo canal 24 da NET. Hoje nossa convidada é a professora Vasti Ferrari Marques, que é gestora de educação de Jundiaí. Nós vamos conversar com a professora sobre o que é a nossa rede municipal de ensino e todos os desafios que ela enfrenta. Professora, o entrevistão está aberto para suas primeiras considerações. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo, falando de educação, contando um pouquinho para os nossos telespectadores da nossa experiência, do nosso trabalho e contando da nossa rede de Jundiaí, que é uma rede grande, com uma história linda, com uma história que conta da memória do povo jundiaiense, dos educadores jundiaienses e da trajetória e do percurso desse trabalho. Jundiaí tem um índice de desenvolvimento humano que é o 4º do país, né? Como é que a educação contribui para isso? Pois é, eu acho que a própria história do município, da educação municipal, ela contribui com o seu trabalho, não é? Jundiaí sempre foi uma cidade que prezou pela educação de qualidade. E a educação de qualidade sempre traz no seu bojo a alta formação dos seus profissionais. E eu sou uma profissional da rede municipal com 35 anos de casa, não é? Tenho muito orgulho disso, não é? E eu sempre digo isso porque Jundiaí sempre ofereceu aos seus professores, aos seus educadores, uma formação de alto nível. Sempre acolheu aos seus educadores com muita grandiosidade, sempre respeitou os seus educadores. E isso está na memória da nossa história jundiaiense. Com isto, nós atraímos para a nossa cidade grandes e bons educadores, grandes e bons professores, diretores de escola e toda uma equipe de trabalho dentro da unidade escolar que faz com que essa qualidade aconteça. Quando nós temos uma grande equipe dentro de uma unidade escolar, ela eleva o nível da educação, né? E isso tem acontecido ao longo dos anos. A história não pode ser negada e ignorada, não é? Nós temos aí 75 anos de história da rede municipal, não é? E essa é uma história muito bonita, né, que começa com a educação infantil, com a primeira escola, o Parque Escola, na Praça Central, a antiga Praça Central, ou antiga rodoviária, e hoje o Terminal Central. Ali foi a primeira escola municipal de educação infantil, né? Muitos jundiaienses passaram por lá e estudaram ali, a EMEB, prefeito Manuel Aníbal Marcondes, cujo nome está inscrita nessa unidade escolar, porque ele queria muito que Jundiaí tivesse uma escola municipal, uma escola parque, e ele batalhou muito, lutou muito para que isso acontecesse. Contam os anais da história que ele, então, foi o prefeito que trabalhou para que tivéssemos a primeira escola municipal na nossa cidade, não é? Professora, é uma das redes municipais de ensino mais antigas, mais articuladas, melhores do país, né? Eu queria saber qual é o tamanho dessa rede, quantas escolas tem, quantos professores e quantos alunos, e como é que é fazer a gestão de tudo isso. Eu sei que a senhora é educadora, né? Eu sei que você é educadora, né? Mas ser gestor de tudo isso é muito diferente, não é? É muito diferente, mas é assim, hoje nós somos 111 escolas municipais de educação infantil 1, crianças de 4 meses a 3 anos de idade, ao ensino fundamental 1, não é? Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. São 37 mil alunos, são 2.300 professores, num total de 4.300 funcionários. Hoje nós somos 4.300 servidores, nós somos metade da prefeitura municipal. É uma rede gigantesca, é muito diferente ser diretor de escola e ser gestora da rede. Ao mesmo tempo, a experiência da direção escolar me trouxe um olhar bastante significativo para a gestão da rede municipal. Nós conhecemos as escolas, conhecemos
a realidade das comunidades, conhecemos como funciona a rede, conhecemos os problemas que ela tem. Geralmente, quando nós vamos ouvir os problemas que uma diretora, um diretor vem para compartilhar com a gente, nós já imaginamos qual é o percalço e qual é o caminho que vai seguir, ou quais as soluções que nós podemos dar, porque nós já vivemos aquilo. É diferente de trabalharmos com um tema desconhecido. Os temas são conhecidos para nós, não é? Então, é muita responsabilidade, porque é de comprar um clips a pensar na aprendizagem das crianças. Do momento da responsabilidade de organização da merenda escolar, não é? De validar a merenda escolar, a formação dos nossos educadores. Então, a gama de assuntos que estão nas nossas mãos é muito grande, né? Então, determinados dias da semana, na minha mesa, eu assino da compra da caneta, não é, até assuntos mais complexos. Eu comparo um pouquinho a um desses grandes Boeings modernos, né? Que tem que ter um piloto hábil, competente, para levar ele até o destino final, até a rota final. Tem que ter um plano de voo. Qual é o plano de voo que você segue, professor? Nós temos um projeto grande. Não existe uma grande instituição sem um bom e grande projeto. Nós temos um projeto grande e muito bom. Escola Inovadora é um programa que surgiu com a necessidade de nós organizarmos a casa, né? Quando nós sentamos ali e olhamos para casa, olhamos para o nosso mapa de trabalho, nós pensamos num projeto, num programa de trabalho que pudesse dar conta de olhar para todos os eixos que organizassem o nosso trabalho e o trabalho das escolas, né? Então, o programa que direciona o nosso olhar para todas as unidades escolares chama-se Programa Escola Inovadora. O Programa Escola Inovadora, ele é um conceito, ele não é nada mais do que um jeito de pensar a escola, né? Considerando que hoje nós temos crianças muito diferentes, crianças diferentes de 10 anos atrás, o que não é muito tempo, não é? Mas que precisam ser olhadas, estudadas e pensadas com o rigor do tempo, do mundo contemporâneo. E nós temos uma grande dificuldade que é pensar a escola como se ela fosse do século XVIII, com os professores do século XIX e com crianças do século XX e XXI, né? Então, o nosso grande desafio é olhar para tudo isso e pensar que escola é essa que esses meninos e essas meninas precisam. Como é que a Escola Inovadora contempla esse desafio, né? Numa sociedade em transformação, numa sociedade que está virando sociedade tecnológica, em que as relações, em que a tecnologia digital, a produção audiovisual, transformou completamente a relação social. Como é que a Escola Inovadora enxerga isso? A Escola Inovadora olha para isso e pensa assim: bom, os meninos e as meninas precisam gostar da escola. É a primeira coisa. Eles precisam estabelecer um vínculo com esse lugar onde elas estão. Então, essa escola precisa ser bonita, ela precisa ser atraente, ela precisa ser gostosa, ela precisa ser um lugar onde eles queiram ir. Ser parte deles também. E fazer parte deles. Eles precisam se sentir pertencentes daquele espaço. Portanto, eles precisam participar das transformações daquele lugar, não é? Então, as crianças precisam participar das decisões daquele espaço. Quando a gente vai fazer uma reforma numa escola, quando a prefeitura, a unidade de gestão de educação vai fazer uma reforma numa unidade escolar, a gente pergunta para as crianças: o que é preciso neste lugar para transformar esse espaço num espaço ideal para vocês? E as crianças, então, contam. E contam com uma sanidade muito interessante. Eles dizem de claridade, de iluminação, eles dizem de captação de água de chuva, eles dizem de jardins verticais, eles dizem do mundo contemporâneo com uma propriedade que muitas vezes nós adultos não temos. Então, esse é um ponto. Fazer com que as crianças amem o lugar onde eles estão. E na Escola Inovadora, no programa Escola Inovadora, nós chamamos isso de ambientação.
Depois, o segundo aspecto que nós trabalhamos muito dentro do programa é o programa da formação de educadores. Porque para a gente pensar na ambientação, no estabelecimento de vínculos e que as crianças gostem desse lugar, é preciso que os nossos educadores todos, desde aquele que abre o portão para as crianças, até o gestor dessa unidade escolar, precisam estar bem preparados para poder recebê-los, para que essas crianças aprendam bem, que aprendam direito, que aprendam melhor, que aprendam sobre o mundo contemporâneo, que aprendam línguas, que aprendam os cálculos adequadamente, não é? Que aprendam tecnologias, às vezes que ensinem tecnologias, não é? Que aprendam a criar soluções para os problemas. Não é? Quer dizer que pensar na criança influenciada só pela tecnologia digital ou presa, isso é uma bobagem, né? É um preconceito. A criança não é assim. Não. A criança, hoje, essa geração Z é uma criança maker, é uma criança do fazer, mas necessariamente não é uma criança que só pensa na tecnologia, pensando tecnologia em questão, nas questões voltadas para o computador, por exemplo. Não é isso. As crianças querem o fazer na busca de soluções de problemas, na participação efetiva, na solução das coisas que acontecem e na participação do diálogo, das coisas que acontecem ao seu redor, né? Elas querem a participação efetiva. E isso é o fazer contemporâneo, não é? E as crianças estão preparadas para isso. Nós é que precisamos olhar para elas diferente. Nós é que precisamos ter uma escuta atenta para este menino, para esta menina. Quer dizer que o olhar dos adultos de fora que chega a ser mais preconceituoso, chega a ser com preconceitos, né? Não tenha dúvidas. Nós é que precisamos mudar o nosso jeito de ser e de pensar em relação às crianças, que são totalmente ativas e potentes para a sociedade que nós temos hoje. As crianças têm domínio dos assuntos da atualidade. Se nós perguntarmos para as crianças o que está acontecendo no mundo hoje, elas sabem. Se nós quisermos falar sobre a camada de ozônio, elas sabem. Se nós quisermos falar da importância de nós racionalizarmos o uso da água, elas sabem, né? As crianças têm muitos conteúdos que nós ignoramos e que nós precisamos estar atentos, porque às vezes elas têm soluções para muitos assuntos que nós adultos não temos, não é? E depois, por último, o último eixo, tão importante quanto, mas na sequência da escola inovadora, é a qualidade do ensino. E aí se abre um grande leque de possibilidades, né, com grandes e ótimos projetos que estão relacionados às vivências e aos fazeres. Então, nós temos aí projetos de meio ambiente, projetos de robótica, projetos voltados para a língua, para a matemática, para o cálculo, empreendedorismo, né? Enfim, aí nós abrimos um grande leque de possibilidades e organizamos, então, um grande programa de trabalho para podermos, então, conduzir esse grande avião chamado Educação Escola Municipal em Jundiaí. Bem, nós vamos para o nosso intervalo e você continua aqui com a gente. Nós voltamos já com essa entrevistão com a professora Vasti Ferrari Marques, que está falando de uma maneira apaixonada aqui para a gente sobre a educação em Jundiaí. Fica aí, a gente já volta. Voltamos para a entrevistão aqui na rede multimídia da TVTEC com a professora Vasti Ferrari Marques, que é gestora de educação em Jundiaí. Professor, vamos falar um pouquinho agora sobre o Jundiaí Cidade Inteligente Eu Faço. Que programa é esse? Eu vi o ano passado os olhos das crianças brilhando. Eu vi uma criança de 8 anos que faz aplicativo. O que é isso? Essa foi uma das ideias que nós tivemos quando começamos a trabalhar o programa Escola Inovadora. Escola Inovadora, ele tem como premissa justamente buscarmos neste menino, nesta menina, que são crianças, jovens, makers, fazedores, né? Crianças e jovens que aprendem fazendo, nós começamos a entender que estimulá-los a pensar a cidade, a pensar a escola e as situações que poderiam ser melhoradas a partir da criação de situações pelas crianças seria uma ideia bastante inovadora. Então, criamos um prêmio como estímulo para que eles pudessem participar.
Então, nós criamos o prêmio para toda a cidade de Jundiaí, para todos os alunos e alunas da cidade de Jundiaí, para que eles inscrevessem projetos, mas os projetos não podem ser individuais, considerando que o mundo contemporâneo prevê que nós precisamos aprender a trabalhar em grupo, aprender a compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento isolado, para mim, sozinho, não serve para nada, não é? O conhecimento ele só é importante quando eu compartilho, quando eu reparto. Então, a ideia é que as crianças, em grupo, encontrem soluções para problemas que eles têm na sua escola, ou que eles têm no seu bairro, na sua vizinhança, ou até mesmo na cidade. E as crianças têm que, então, junto com um professor orientador, organizar um projeto e, a partir do projeto, criar um protótipo que eles vão apresentar para uma banca examinadora. Nós estamos criando aí um grupo de cientistas, não é? O nosso país é rico em inteligência e criatividade. Os nossos meninos e as nossas meninas precisam ser descobertos. E muitas vezes a escola que enfileira as nossas crianças, que faz com que as crianças fiquem lá quietinhas nas suas carteiras, não conseguem descobrir o potencial que há nesses meninos e nessas meninas. Como se descobrem os gênios? Como se descobrem as pessoas que inventam coisas magníficas? Né? Como a gente descobre uma pessoa que consegue fazer a diferença no nosso mundo? É criando possibilidades, é dando oportunidades. Então, o que nós resolvemos é dar oportunidades para que esses meninos e essas meninas, sob a orientação de um professor tutor, porque nós acreditamos que na figura do professor como orientador dessas possibilidades, pudessem desenvolver, então, os seus projetos. E é um grande sucesso para a cidade, nós ficamos encantados com as possibilidades que os meninos e as meninas criaram. Estamos na 2ª edição, estão abertas as inscrições, inclusive, neste momento, para que os meninos e meninas, juntos com seus professores, de grupos de 3 a 6 estudantes, realizem os seus projetos, escrevam os seus projetos, elaborem o seu protótipo e apresentem, então, as suas soluções para a sua escola, para o seu bairro, para a sua cidade, né? Contribuindo, então, para que nós tenhamos uma Jundiaí melhor. Acho que este também é um jeito da gente mostrar que a educação da nossa cidade é uma educação potente. Bom, o Jundiaí Cidade Inteligente Eu Faço é um programa que mostra que a gente pode ter muita esperança nas crianças do futuro. Mas pensa assim, eu sou jornalista, escritor, gosto muito de escrever, né? Porque escrever também faz pensar. Fala um pouquinho de outro programa que é a Olimpíada de Redação. Esse também é um programa encantador, né? Ele já está conosco há 15 anos, é um programa maravilhoso, né? É um programa que desenvolve também essa habilidade incrível que é a escrita, e a escrita ela vem como consequência de excelentes leitores, não é? Eu acho que um bom escritor é uma pessoa que é um bom leitor, e o nosso país, a nossa cidade precisa de bons leitores, não é? Para que nós tenhamos uma consciência de mundo diferente, é necessário que haja cultura, e a cultura geral e a cultura de mundo se estabelece por meio da leitura e da escrita. E é o jeito mais delicioso de viajar no mundo, é por meio da leitura e da escrita, não é? E este é um programa incrível que nós temos dentro da Unidade de Gestão de Educação. Hoje ele tomou asas, não é? Hoje ele já é reconhecido pelo país todo, nós recebemos inscrições de todo o país, é um programa já estabelecido, já concebido para todos e é um sucesso, não é? Nós temos desde crianças bem pequenas escrevendo, alfabetizadas aos 6 anos de idade, até senhores, senhoras, né, a melhor idade, e as experiências são incríveis e lindíssimas. E tão interessante quanto é ao final disso tudo, quando nós publicamos o livro, não é, com as escritas, né, das pessoas que ganham esse concurso, que é maravilhoso. Né? O tema desse ano é o essencial é invisível aos olhos do Exupéry, né, do Saint-Exupéry.
A senhora tem ideia de quantas pessoas estão inscritas já ou não tem ideia? Ainda não tenho ideia, mas as inscrições estão aí a todo vapor, não é? E nós temos também, além desse, nós temos o Educação Inovadora Eu Faço, que é para educadores da rede municipal, não é? Esse também é maravilhoso, que é para todos os educadores da rede que podem inscrever os seus projetos relacionados também aos programas escolares, a ADI, a cozinheira, a agente operacional, assistente administrativo, coordenadores pedagógicos, professores, diretores, todos podem inscrever os seus projetos. E a novidade do Cidade Inteligente é que a comunidade também pode se inscrever, pais e filhos. Eu acho que é uma possibilidade muito bacana da gente perceber, então, novos projetos vindos das famílias jundiaienses. Professor, vamos conversar um pouquinho sobre uma outra coisa. Essas crianças são a nossa esperança da salvação da terra. É a minha esperança, né? Eu tenho meus netos lá e muito mais que isso. Elas precisam ser trabalhadas para ser fazedoras, para ser pensantes. Como é que é esse desafio? Como é que um professor é treinado para encarar esse desafio num mundo de tanta transformação, num mundo em que os professores têm sido desprezados? Esse é um desafio que não pode ser atribuído com a sua responsabilidade plena para a escola. Esse é um desafio que tem que ser compartilhado. A escola tem uma grande parcela de responsabilidade sobre o desenvolvimento global das crianças, mas as famílias precisam nos ajudar muito, não é? Cada família que é responsável pelos seus meninos e meninas precisam entender qual é a responsabilidade da escola e qual é a responsabilidade da família. Não é responsabilidade da escola ensinar a escovar os dentes, a tomar banho antes de ir para a escola, a cumprir com os seus deveres de casa, a fazer as leituras que a escola solicitou, a respeitar os seus professores, respeitar os mais velhos. Essas tarefas são tarefas da família, do responsável pela criança. Assim como não é escolha da criança se ele quer tomar vacina ou não, não é? A escola tem outros compromissos. A escola tem o compromisso de dar cultura, de encaminhar essas crianças para que tenham uma condição de olhar para o mundo diferentemente, que eles sejam cidadãos que possam contribuir de maneira efetiva para que a nossa cidade seja melhor, seja uma cidade evoluída, que tenha melhores empregos, que tenha melhores condições de vida e que eles possam ajudar a encontrar soluções efetivas para os problemas que a cidade tem. Eu acredito que juntos nós consigamos fazer um excelente trabalho, mas é preciso que cada um de nós cumpra com o seu dever, cumpra com a sua parte, para que essa criança possa crescer plena, não é? E não pela metade. Quer dizer que além da criança ter como modelo o professor, a professora, é preciso que ela tenha os pais como modelo também? Exato, ou quem cuide dela, não é? Hoje, nesse mundo contemporâneo, muitas vezes as crianças não são criadas pelo pai biológico, pela mãe. São famílias multiparentais, né? E as famílias hoje têm diferentes constituições. Sejam elas quais forem, que os adultos que cuidam dela cuidem com responsabilidade e compromisso. Os meninos e as meninas precisam que os seus adultos cuidem delas com o respeito e o cuidado que elas merecem. Professor, outra coisa, como é que é a relação da escola com os pais das crianças ou com os cuidadores das crianças? Nós temos buscado ter as portas abertas para que as famílias estejam dentro da escola, conhecendo o trabalho que a escola faz, conhecendo o que as crianças fazem na escola, conhecendo a realidade da unidade escolar e entendendo como a escola funciona hoje. A sua metodologia, as suas práticas pedagógicas, os seus combinados com os meninos e as meninas, porque a escola hoje é muito diferente do tempo dos pais e das mães, né? A escola em 10 anos mudou muito, em 5 anos mudou muito. Então nós abrimos as portas da escola para que os pais vão buscar as crianças lá dentro, para que tenham uma convivência
bacana com os diretores de escola, com os professores, criando um vínculo interessante, sempre em prol da qualidade da convivência e do ensino e aprendizagem dessas crianças. Bom, a conversa é muito agradável, a gente poderia ficar conversando horas e horas aqui, mas nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado, professora. A entrevista está aberta para suas considerações finais. Olha, é uma alegria sempre poder estar partilhando do nosso trabalho e da educação municipal, que de fato ela é apaixonante, não é? Mas ela é, acima de tudo, um compromisso de quem um dia recebeu um diploma e quis honrar aquele juramento que fez, não é? E assim nós esperamos que todo educador e educadora continuem cumprindo o seu compromisso por uma educação de qualidade no ensino público para todos e todas. Obrigado. Muito obrigado. Também obrigado a você que nos acompanha aqui no Entrevistão, que chega ao fim, nós voltaremos. Continue aí a nos acompanhar, a curtir a gente nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo canal 24 da NET. Obrigado, até mais.